Boa noite, querida irmã. Olha, estou aqui passando para dar um recado. Primeiro, lembrar você, né, que através do nosso site, todos os dias, o site mulheresquevencem.com.br, nós temos uma palavra especial. Está aqui, olha só, esse site abençoado. Deixa eu virar aqui para você melhor, que aí você vai conseguir chegar e enxergar aqui. Desde esse site... Peraí, melhor vou mostrar assim mesmo, que eu vou enxergando aqui. Sempre tem uma mensagem abençoada para nós. Estamos aqui entrando também no nosso Facebook, nosso primeiro YouTube, olha só. A gente tem agora o YouTube das Mulheres que Vencem. Estamos postando ali os primeiros dias do propósito de oração Lutando pela Vida. Já tem a segunda semana, vendo todo esse trabalho que ao longo desses anos a gente vem fazendo aqui no Mulheres que Vencem. Além dele, a gente está aqui no Instagram, né? Estamos aqui no Instagram, Mulheres que Vencem RJ, está demorando um pouquinho para carregar, mas a gente vai conseguir entrar aqui. E também pelo Facebook, está aqui o Instagram das Mulheres que Vencem, acho que está invertido, né? As letras aqui. E por último aqui, o nosso Facebook. E aqui no Facebook a gente vai começar, a partir de amanhã, um propósito de intercessão em que nós vamos nos preparar para esse período do Pentecostes, né? Assim como Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, em Lucas capítulo 24, versículo 49, aproveitando esse período de quarentena em que muitos não estão trabalhando, vamos aproveitar então para a gente tirar esse nosso tempo para buscar a Deus, para nos encher como noiva de Cristo, encher do azeite, né? E quem é o azeite? O azeite é o Espírito Santo. A lâmpada é a palavra de Deus, então não pode faltar esse revestimento do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, para que a gente possa estar cheio do Espírito Santo. E se temos produzido frutos para o reino de Deus, nós vamos produzir mais ainda. Lembrando que os discípulos, eles produziam fruto, né? Quando Jesus enviou os discípulos a pregar o Evangelho, eles voltaram radiantes, porque os demônios se submetiam ao nome de Jesus e os enfermos eram curados, né? O Senhor Jesus deu esse poder, essa autoridade a eles. Mas o que ele deu de orientação? E ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Eles precisavam receber o Espírito Santo de Deus para que estivessem cheios, revestidos do poder e pudessem fazer muito mais, a ponto de milhares e milhares de vidas se converterem, né? Como 2, 3 mil pessoas se converteram num único dia. Por quê? Porque era uma igreja que edificava para o reino de Deus, que queria ganhar almas, né? Que frutificava, cheia do Espírito Santo, que não tinha em si as suas agendas, suas prioridades, mas a prioridade deles era fazer a vontade de Deus. Então, que a gente possa ser cheio de Espírito de Deus, para o Ministério da Graça, todos os ministérios, né, que assim estão buscando de Deus esse revestimento, que seja um Pentecostes onde que a gente, como igreja do Senhor, a gente possa fazer diferença aqui na terra em nome de Jesus. E o primeiro dia do propósito, nós vamos fazer uma oração para sermos revestidas para quebrantamento, ainda que é um quebrantamento que a gente ainda não experimentou. Se você estudar a história dos avivamentos, o quebrantamento, o arrependimento que vinha sobre aqueles homens de Deus, aquelas mulheres de Deus, era tão forte. A fome e sede que eles tinham da justiça de Deus, né, do reino de Deus ser manifestado na cidade deles, era tamanha que a glória de Deus veio e a presença de Deus vinha de tal maneira que até aquela pessoa que nunca tinha se dobrado ao Senhor Jesus, só de passar ali naquele lugar onde a presença de Deus está manifesta, começava a chorar em arrependimento. Então, nós cremos que existe ainda um nível de arrependimento que talvez a gente ainda não experimentou. A palavra de Deus diz aqui em João capítulo 16, versículo 7 em diante: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então, nós temos essa palavra, que é essa manifestação do Espírito Santo que traz esses frutos, como a gente estudou aqui, né? Já estudamos o livro de João na nossa maratona de fé no mês passado, e agora a gente vê essas palavras cada dia mais, né, clareando, a gente aprendendo pelo Espírito de Deus aquilo que Deus quer. Além disso, também, 2 Coríntios capítulo 10,
versículos 4 em diante, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Jesus, ele nos deu uma ordem que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Ele nos ensinou o que está escrito lá em Efésios também 4, 5, 6, são os procedimentos daqueles que vivem na fé, né? Porque muitas vezes a gente ora lá, Efésios 6, revestindo da armadura de Deus, mas se a gente não estiver vivendo no relacionamento com Deus, não tivermos o entendimento do que está registrado em Efésios capítulo 1 ao 3, né? Sobre o poder e a autoridade que Deus nos deu, a remissão dos nossos pecados, e se nós não estivermos assentados nos lugares celestiais, ou seja, não estivermos vivendo plenamente no poder e na autoridade que Deus deu à igreja, e também se nós não estivermos tendo um bom relacionamento com o corpo de Cristo, ou seja, estivermos nos dando a prática de mentira, de desunião, de cada um, né, com a sua vontade, o seu reino, a sua razão, a gente não consegue nunca alcançar aquela plenitude de Deus. Por isso, muitas vezes são fortalezas que estão nas nossas mentes que fazem a gente ser tão coração duro, faz a gente não enxergar que a gente está errado, né? A gente às vezes está tomando uma atitude achando que está certo, que não, eu tenho razão, é desse jeito que tem que fazer, e às vezes a gente está, sem querer, está contribuindo para a desunião, contribuindo para machucar, para dividir o corpo em vez de unir. Então, vamos amanhã fazer esse pedido a Deus: Senhor, que todos os nossos pensamentos, atitudes, comportamentos, né, que incomodam a Deus, e até mesmo ações que a gente não percebe, que incomodam a Deus, que sejam realmente mostradas pelo Espírito de Deus, e a gente possa, através do arrependimento e do quebrantamento, ser transformados como corpo de Cristo. Porque Deus não poderia usar uma igreja toda, né, orgulhosa, altiva, cheia de coração sujo, cheio de mágoa. Não, porque o irmão fez isso, porque fulano fez aquilo. Não, porque o governo não sei o quê, cheio de mágoa. Essa igreja não vai conseguir fazer a diferença, não é verdade? Mas aquela igreja cheia do Espírito Santo que não bota desculpa, né? Não, o problema é o governo, o problema é o Covid, o problema não sei o quê. Não, se os discípulos ficassem olhando para isso, na época tinha lepra, na época tinha também toda sorte de enfermidade. Se eles... O revestimento que eles precisavam do Espírito Santo de Deus faria com que eles fossem até onde ninguém conseguiria ir, no raciocínio natural, entende? Jesus, no raciocínio natural, humano, colocaria a mão no enfermo? Não, mas ele, cheio do Espírito Santo de Deus, ele colocou a mão e tocou em leproso. E quem tocava em leproso poderia ficar leproso, naturalmente falando, mas Jesus, ele não ficou. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, ele era a vida e ele levou a vida. E nós, como Igreja de Jesus, também temos essa incumbência de estarmos cheias, revestidas, né? A palavra revestido significa, um dos significados é recobrir, ser adornado, coberto, né? De quê? De poder, que é ser capacitado, ter autoridade, tá bom? Então, nesses 13 dias, vamos começar amanhã. Como é que vai ser? Bom, você vai ler o propósito que vai estar lá postado no Facebook, no Instagram, tá? E aí você vai chegar, você vai tirar um tempo para buscar a Deus. Mas busca mesmo, não faz aquela oração religiosa. Deixa eu ver, 3 minutos, deixa eu ver. Senhor, em nome de Jesus, amém. Senhor, em nome de Jesus, amém. Não, é para buscar mesmo, é para chegar, buscar o Senhor até encontrar, como a gente estudou em Jeremias, né? Buscar o Senhor até que a gente possa encontrar. Então, faça essa busca. Se vai demorar 10, 15, 20 minutos, eu não sei, mas tire esse tempo para você se consagrar. As virgens prudentes, elas se encheram do azeite, lembra? Mas as virgens loucas, elas não fizeram isso. Elas ficaram todas distraídas. Inclusive aqui no YouTube, nós temos essa peça de teatro. Deixa eu ver se eu consigo. Agora foi. Aqui, ó. Você vai clicar no Mulheres que Vencem RJ. E aqui a gente tem o nosso vídeo de abertura. Que a gente chegou, qual é o objetivo das mulheres que vêm? Está dando para ver aí? Espera aí. Além disso, a gente tem aqui, ó, Acende uma Luz. Essa peça aqui, 2015, Acende uma Luz, tá? A peça das 10 virgens. A gente tem o programa que foi gravado, já foi ao ar na HIT não, no IGD não, no canal das igrejas, né?
sobre Acende uma Luz. Nós tivemos esse seminário abençoadíssimo. Sugiro que você assista essa peça que a gente que vai começar a ser exibida, a peça das 10 virgens. E assim a gente possa entender, falar, Senhor, eu também quero ser cheia do Espírito Santo, não quero ser essa virgem louca. Olha, tem bastante histórias, né? Elas vão fazer vários relatos, cada uma das virgens, e talvez você vai se identificar com cada uma dessas virgens, com uma delas, e aí ver como é que também terminou essa história, né? São o dia a dia das mulheres, situações que a gente vive, então você não pode perder essa peça abençoadíssima em nome do Senhor Jesus, tá bom? Senhor, eu oro em nome de Jesus por cada mulher, Senhor Deus, que também vai estar nesse tempo se preparando nessas próximas semanas, Senhor. Serão 300 horas de intercessão, de oração. Há pessoas que vão estar fazendo relógio de oração, meu Deus, já estão convocadas, Pai, já estão ali com seus nomes nas escalas, Senhor. Há outras que vão aderir, Senhor Deus, não especificamente num horário, Pai, mas estarão ali diante do Senhor, buscando a Tua face. E, Pai, sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso colocamos diante de Ti esse propósito dessas horas de oração, desses dias de preparação, Senhor, para que possamos ser revestidas do alto, Pai, pelo Seu Espírito, assim como a igreja, meu Deus amado, antes de fazer grandes proezas, também, meu Deus amado, se revestiu. E, Pai, nesse primeiro dia nós Te pedimos, abre-nos o entendimento da palavra, Senhor, em tudo aquilo que nós temos entristecido ao Espírito Santo, em que nós temos transgredido, temos pecado contra Ti e não estamos percebendo, ou até sabemos, mas não estamos conseguindo sair desses laços, dessas situações que nos levam, meu Deus, a pecar. Nós Te pedimos em nome de Jesus, Espírito de Deus, nos ajuda, nos santifica. Não queremos ser as virgens loucas que ficaram sem o azeite, sem a presença do Espírito Santo e pereceram, mas queremos, Senhor, ser as virgens prudentes, Pai, aquelas que se encheram do azeite, ou seja, da presença do Espírito Santo, para que, meu Deus, quando o noivo veio, elas estavam prontas, Pai, e entraram, meu Deus querido, para, meu Pai, as núpcias, Senhor. Assim nós Te pedimos, Espírito de Deus, prepara a Tua igreja, prepara a sua noiva, ajuda-nos, é o que nós Te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Obrigada e amém, Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Tenha uma noite abençoada. Até amanhã. Amanhã, 13h, a gente volta. Agora sim, se o teste que a gente está fazendo aqui deu certo, a gente vai estar ao mesmo tempo no YouTube, no Facebook e no Instagram, transmitindo a mensagem, né, de Jeremias, capítulo 37. Vem caminhar conosco em nome de Jesus. Às 5h tem o SOS Oração pelo Instagram, que a gente entrega diante de Deus, ora pelos pedidos de oração, né? E à noitinha, por volta desse horário de 10h, eu vou estar falando do propósito do dia seguinte, o segundo dia das intercessões, que começa a partir de meia-noite. Então, logo a gente já começa aí o primeiro dia desse propósito de 300 horas ou 14 dias, como você queira colocar, mas um tempo de consagração na presença de Deus. Deus te abençoe.